Como vocês estão? Tudo certinho? Oi, Nath! Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Que coisa boa! Nath, Thalita, muito feliz pela presença. Estou muito feliz por você ter me convidado para estar aqui presente hoje na live. Para mim é uma grande honra, Nath. Muito obrigada pelo convite. eu amei, obrigada. E outra coisa, gente, como enfrentar o medo do novo, Thalita? Me conta, como é que a gente faz para enfrentar o medo, sair da zona de conforto? Então, Nath, o medo, né? Primeiramente eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece. Verdade, desculpa. Para quem não me conhece, eu trabalho, Nath, com desenvolvimento humano feminino desde 2015, mas a minha paixão se iniciou, minha paixão por desenvolvimento humano feminino se iniciou em 2013, né? Onde eu dei assim uma grande virada na minha vida, onde eu vim da área de direito e foi quando eu estava estudando para concurso que eu descobri um câncer de mama. Então, foi um momento muito difícil na minha vida, mas foi um momento onde eu me reinventei, onde eu me redescobri, e eu vi que ajudar as mulheres estava na minha missão de vida. Porque foi naquele momento da minha vida que eu parei para pensar no que me fazia feliz, no meu propósito de vida. E nesse momento de muita dificuldade, que foi ter que lutar para viver, eu criei um blog, nesse blog eu relatava meus dias, e aí era totalmente voltado para as mulheres, e ali eu contava como que eu estava me superando, e ali eu tinha a oportunidade de inspirar outras vidas sem nenhum método, né? Sem nenhum método. E aí eu falei, gente, eu amo estar com pessoas, porque daí eu começava a me reunir com essas mulheres, e a gente trocava experiências. Não eram mulheres que muitas vezes estavam doentes fisicamente, mas estavam doentes emocionalmente, não estavam bem em alguma área da vida delas, e elas falavam assim, Thalita, você que está com a vida do jeito que você está, e você está agradecendo, e você está nos inspirando. Então eu vi que tinha alguma coisa no que estava acontecendo comigo, tinha um propósito no que estava acontecendo comigo. E aí foi onde eu fiz uma transição de carreira, foi aonde eu me reinventei, né? Claro que nesse período eu nem sabia o que era coaching, né? Eu nem sabia o que era metodologia coaching, mas eu apliquei muito do método, né, de saúde emocional, da física quântica, do poder das palavras, do poder da gratidão, tudo que eu aprendi depois na teoria, né, no método, né, no treinamento do coaching, eu utilizei na minha vida antes de saber que era uma ciência que iria me ajudar. Então, foi uma coisa que eu testei na minha vida, né? Foi o momento onde eu me conectei com Deus, onde eu aprendi muito sobre mim mesma, sabe? Onde eu aprendi sobre Deus, onde eu aprendi a me conectar verdadeiramente com a minha essência, Nath. E ali foi que eu descobri o meu propósito, que é de ajudar as mulheres. Até então, desde 2012, eu nunca mais parei de buscar o autoconhecimento. Então, eu já fiz diversos cursos, diversos treinamentos, né, para poder realmente me conhecer, me curar, né, porque eu sempre digo que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, foi o momento onde eu busquei a cura e eu tive a cura, graças a Deus. Eu fui, né? Então, assim, eu falo que tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Se eu não tivesse adoecido, eu estaria como a maioria das pessoas vivem. 70% das pessoas, Nath, vivem infelizes em seus trabalhos. Uau! E eu, com certeza, eu faria parte desse número, eu estaria nessa estatística, porque eu não era feliz naquela área, não era o meu propósito estar ali. Então, hoje eu ajudo as mulheres a serem mulheres mais corajosas, a serem mulheres felizes, a serem mulheres fortes e muito mais realizadas naquilo que elas nasceram para ser, para viver a essência delas aqui no mundo.
Então, é muito maravilhoso poder levar essa, sabe, essa alegria, essa realização para a vida das mulheres. É o que realmente me faz muito feliz ver o sucesso de cada mulher que eu tenho a oportunidade de poder ajudá-las de alguma forma. Então, é incrível. E eu faço parte disso, hein? Você faz parte disso na minha vida também. Nossa, quanta coisa, né? E assim, e eu acho tão legal assim a sua história, porque você é uma guerreira realmente, você é uma vitoriosa, né? Passou por algo assim tão difícil que é o câncer de mama, né? Teve a questão da autoestima também, com certeza. Você ficou careca, você teve, sabe? Então, assim, o quanto nós mulheres, né, temos esse poder de ser, como que eu posso dizer assim, a gente consegue ir em frente, mesmo nos obstáculos, né? E eu acredito que nesse tempo você descobriu realmente o que você queria, o que te motivava, né? Foi, às vezes, Deus permite que a gente passe por certas coisas justamente para encontrar o nosso propósito. E você, passando pelo que você passou, você conseguiu encontrar o seu propósito, que é aí ajudar mulheres a ver o potencial que elas têm. Inclusive, comigo você fez isso, porque parte do que eu sou hoje, com certeza, você tem pedaço nisso, tem uma parte aí muito importante, né? Então, assim, eu fico muito feliz da gente ter cruzado os nossos caminhos, e assim, e feliz também por você ter mudado a direção aí, né? Você não teve medo, assim, na hora que você mudou do que você estava fazendo direito para mudar para o coach, para essa parte mais de ajudar mulheres? Então, Nath, eu acho que o maior medo para mim não foi o de, na realidade, de fazer uma transição de carreira. Na verdade, o meu maior medo era o da morte, né? Era o de morrer. Então, hoje, né, a gente vê que esse medo, ele está muito presente no ser humano, né? Porque, pelo que a gente está passando no mundo. Então, eu vivi isso em 2013, eu vivi isso, esse medo de morrer. Só que foi justamente esse medo de morrer que me despertou para viver o melhor que eu tinha aqui, para viver para viver assim tudo aquilo que eu tinha que viver, porque é impossível não pensar que vai morrer quando recebe um diagnóstico desse, sabe? Por mais que a gente saiba que não é o fim, que é o início de uma nova vida, sabe? É o começo de uma nova vida. Para mim, assim, eu falo que é um antes e um depois na minha vida, sabe? Assim, o quanto que eu cresci, evoluí, me transformei com tudo isso. Então, assim, eu tive muito medo, mas eu não deixei o medo me dominar. E o medo, na verdade, é uma emoção básica de todo ser humano, né? Então, ele faz parte até por um meio de sobrevivência, para a gente poder sobreviver. Ele faz parte aí da nossa vida. Só que enquanto a gente deixa o medo paralisar, que é isso que o medo faz. O medo é um dos maiores paralisadores. Pelo medo, a pessoa nem tenta fazer algo novo, ela nem se permite a fazer, ela nem se permite a dar o primeiro passo. Então, existem vários sintomas do medo, né? Vários sintomas do medo. Tem sintomas da... Pode falar, Nath. Não, perguntei quais são esses medos, quais são os medos? Tem vários medos. Tem o medo da morte, existe o medo de falar em público, é um grande medo. Ele entra em primeiro lugar. O medo de falar em público é maior do que o medo da morte, para você ter ideia. Aí tem o medo de não ser aceito, né? O medo de ser rejeitado, o medo das pessoas não gostarem de você, é um medo. O medo da velhice é um medo. O medo da pobreza, o medo do novo. Então, são medos que paralisam o ser humano. Por isso, muitas vezes, ele fica... E muitas vezes, o que é pior, Nath, ele nem sabe que isso é um medo. Olha só. Ele
convive muitas vezes a vida dele inteira sem saber que o medo está paralisando ele. Ele fica fazendo, sabe o quê? Ele fica com preguiça. Ele se sabota, né? Exatamente. Uhum. Aí tem vários sintomas emocionais do medo. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que ela tem um medo. Uhum. Ela fica ali se sabotando, daí ela fica com preguiça, daí ela fica insegura, aí ela fica arrumando justificativas para não começar, ela começa a procrastinar as coisas que ela precisa fazer pelo medo. Tudo para ficar no lugar em que ela está, né? Para não sair daquele, por mais difícil às vezes que seja, mas tudo te leva de volta para aquele lugar, né? Como se aquele lugar fosse mais confortável, porque é onde você está ali passando a maior parte do seu tempo. Então você acha que aquilo ali é o certo, é o bom, e tem medo de sair disso para ir para o incerto, né? Porque, por exemplo, esse negócio de enfrentar o medo do novo, né? No caso, o que acontece? Muita gente tem aquele medo de, eu não vou largar meu emprego, eu não vou me arriscar em uma outra coisa, sabe? Um medo assim, ó, aqui tá falando, a André tá falando, medo de dirigir. Cada uma tem um medo. E assim, para mim, por exemplo, pode ser boba, medo de dirigir. Não, mas para ela não é, porque ela passou por alguma coisa ali que deu um trauma, alguma coisa que paralisou, né? Então a gente e também tem que ter essa empatia com as pessoas com relação a cada medo que cada um tem. Com certeza, Nath, com certeza. Identificar, né, o que está fazendo ela ter medo, né? O que faz ela ter medo de dirigir? Porque muitas vezes o que acontece, um forte impacto emocional que a gente sofre, né, vai diretamente nas nossas sinapses neurais. E aí, esse forte impacto emocional forma uma crença, né? E aí, uma crença é tudo aquilo que a pessoa acredita como uma verdade absoluta, que ela não é boa motorista, que dirigir é perigoso, que vai que ela atropelar alguém. Vai que ela, e daí vem um monte de coisas na cabeça que paralisa ela e ela não consegue tirar a carteira, ela não consegue dirigir, ela não consegue ir além, né? Ela fica estagnada, que é esse que o papel do medo, né? Ele para a pessoa para proteção, para proteger ela, né? Como se fosse uma proteção para ela ficar do jeito que está. Só que não existe realização na zona onde existe a chamada zona de conforto, não existe realização, não existe felicidade, prosperidade. Então, impede muito o sucesso de alguém, a prosperidade, a felicidade, a realização. Então, por isso que é muito importante a gente enfrentar, né? E esse que é um grande desafio do ser humano, é enfrentar. Sim, e outra coisa que legal, ó, tudo de Maria Flor, acho que é minha aluna, agora eu não lembro quem que é, mas eu acho que é minha aluna, sim. Ela falou assim, medo de tentar e fracassar. E isso, eu lembro que eu li esses dias, estava lendo um livro, agora eu não lembro o nome do livro, mas enfim, que falava justamente isso, as pessoas mais relevantes aí em várias coisas, por exemplo, assim, sei lá, o Henry Ford, o Edison, como é? Que inventou a lâmpada, gente? O Thomas Edison. Thomas Edison. Então, todos eles, antes de ter ascensão, eles falharam, eles fracassaram, né? Então, assim, o quanto de vezes eles tiveram que refazer para conseguir um resultado. Eu lembro que o Thomas Edison falava assim, olha, quando dava errado, né? Ele tentou, sei lá, 1000 vezes, sei lá quantas, não lembro agora. Mas ele, toda vez, muitas vezes, e aí quando ele tentava e não dava certo, ele falava assim, agora eu sei mais uma maneira de não fazer. Então, eu tenho tenho outras possibilidades. Só que assim, as pessoas
quando vem os outros lá em ascensão, ou vem lá, tipo, super bem e tal, ninguém sabe o que passou na vida de cada um deles, o tanto que sofreu, o tanto que teve que batalhar, o tanto que teve que se sacrificar, tipo, tirar o foco de algumas coisas, sabe? Se privar de algumas coisas para ter outras, né? Então as pessoas às vezes só vê lá, não, mas o cara, nossa, ó, o cara que inventou a roda e não sei o quê, enfim, e não vê realmente que sei lá. Na verdade, assim, né, Nath, o que acontece? Eles não desistiram no primeiro fracasso. Assim como o Thomas Edison não desistiu, ele falou assim, peraí, eu não vou desistir. Então, ele tentou muitas, eu não lembro exatamente quantas, mas foi mais de 1000 vezes. Uma coisa assim. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com o Santos Dumont, né? Foram 14, tanto que o nome do primeiro avião se chama como? 14 bis. 14 bis. Porque ele tentou 14 vezes. Ele poderia ter parado na primeira tentativa. Não, já não vai voar. Imagina quantas pessoas não falaram assim, para com essa loucura. O que você está fazendo? Você está viajando em criar um avião. Nada a ver. Imagina quantas coisas ele não ouviu para paralisar ele. Uau! Verdade, hein? Então, porque quando a gente está fazendo uma coisa, às vezes na primeira tentativa a pessoa vai lá e, ou para ela não se frustrar, ela já nem começa. Uhum. Só que aí que tá, a gente precisa se arriscar, porque o que acontece, né, Nath? O ser humano, ele às vezes, pelo medo de arriscar, pelo medo de falhar, pelo medo de, ele já fica no mesmo lugar. Então, assim, essas histórias, essas pessoas são histórias para a gente poder se inspirar e não desistir dos nossos sonhos, não desistir dos nossos objetivos na primeira dificuldade, ou na segunda, na terceira, para a gente poder realmente ter essa resiliência, né? Ter essa vontade, essa determinação de ir atrás, né? De realmente realizar aquilo que é importante na nossa vida. Porque não nada vem de mão beijada, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, as coisas vão acontecer, ninguém faz nada, sabe? É tudo, vou esperar que vai cair do céu. Quando na verdade não é, sabe? A gente tem que ralar, a gente tem que trabalhar. Às vezes eu tô aqui até 8, 9, 10 horas da noite, mas ninguém vê isso. Alê, São Paulo, às vezes a gente só recebe uma crítica e já para de tentar. Uau, é bem isso mesmo. Quantas vezes, né? Porque assim, para criticar, né? Você pode receber 1000 elogios. Se uma pessoa te critica, aí você já fica toda mal, toda, sabe? E aí é que você tem que ir para frente. Não, vamos lá, vamos continuar, que a gente vai conseguir sim, sabe? Eu acho que a gente precisa persistir, e é por isso que eu foco tanto no nosso lema, que hashtag tudo que eu começo, eu termino. Por quê? Porque eu não vou deixar pela metade, eu vou persistir, a gente precisa persistir, não é na primeira que vai dar certo, tanto que eu falo para as meninas aqui que começaram a fazer, né, o curso gratuito Meu Primeiro Sexto Quadrado, muitas nunca tinham pegado numa agulha, e assim, persistiram, e hoje estão longe, estão indo muito longe, sabe? Então, o quanto que a gente tem que pegar essa questão de começar e continuar, faz de novo, e para realmente conseguir algo na vida, sabe? Pode ser no crochê, pode ser em qualquer área, num relacionamento, enfim, às vezes a gente tem aquele comodismo, muitas vezes as pessoas falam assim, um casamento, fala assim, meu casamento tá ótimo, tipo, a gente não briga, a gente não... Mas também não faz nada, não tá sempre... Então, assim, às vezes é melhor ter um casamento que você tem ali, cada um tem... Nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim, tem uma opinião... Vai falando que tá no teu coração. E é isso, enfim, vai lá, vamos lá. E assim, né, Nath, muitas vezes as pessoas querem começar fazendo tudo muito perfeito. E é uma coisa muito importante saber que no começo a gente está aprendendo, a gente está se permitindo. Então a gente não tem que fazer o quê? O comparar a gente com as outras pessoas e nem exigir a perfeição.
Porque o perfeito não existe, nós somos humanas, a gente vai melhorando, né? Então, eu sempre gosto de usar aquela expressão, antes feito do que perfeito, porque senão a pessoa, ela paralisa, ela não faz nada, porque ela fica arrumando defeitos, ela fica criando várias obstáculos ali para ela, e ela acaba muitas vezes fazendo com que ela não tenha confiança nela por causa dessa perfeição que ela se exige. Então, todo começo, né, Nath, para as tuas alunas, né, todo começo, elas precisam, primeira coisa, se permitir e não se exigir a perfeição, sabe? E se permitir a fazer sem ficar comparando, por exemplo, as peças delas com as tuas, né? Sem ficar comparando com as das amigas, que cada uma é cada uma, e cada uma é única. Cada uma de nós somos únicas. Então, não adianta querer comparar, porque isso é algo destrutivo, é algo que, quando a gente compara a nossa vida, ou o que a gente faz com a outra pessoa, nós entramos num estado interno de sofrimento. E nesse estado interno de sofrimento, a gente não consegue se reconhecer, se valorizar, se respeitar, porque a gente está olhando para fora, a gente está olhando para o outro, enquanto a gente tem que olhar para dentro de nós, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos fazendo. Exatamente. Olha, é bem legal que a Ali falou assim, a gente se preocupa com o julgamento de pessoas que são imperfeitas como a gente, exatamente. E às vezes se idealiza uma pessoa, mas nós somos, todas têm problema, uma que não tiver problema, meu Deus, que atire a primeira pedra quem não tem um problema aí, né? Todas nós temos dificuldades, então, assim, a gente idealiza a pessoa, principalmente no Instagram, né, onde é mostrado sempre as coisas boas, e quando a gente está chateada, quando a gente está de mau humor, de TPM, isso a gente não mostra ali. Então, eu vejo o quanto que o Instagram também faz isso, né? A gente achar que é tudo perfeito na vida do outro e, ai, que saco, a minha vida não é perfeita, olha lá a vida. Quando não, a gente tem que se comparar com a gente mesma. Eu falo para ela sempre, seja você a sua própria comparação. Por exemplo, fez a primeira peça, deixa ela lá, não vai desmanchar, por quê? Deixa ela bem quietinha lá, daí vai fazendo 1, 2, 3, e depois você volta e vai sempre vendo a sua evolução, porque você vai ver o quanto de melhora, por exemplo, opa, agora saiu sem buraquinho aqui, agora tá mais retinho, e isso vai fazendo com que a gente veja a nossa evolução. Agora, quando a gente se compara com o outro, né, é difícil, porque a gente vê, mas não vê o que o outro já passou, porque a trajetória do outro é totalmente diferente da nossa, né? Cada um tem o seu processo. E aí que também, né, Nath, fazendo uma analogia aí com o medo, aí ela vai achar que ela vai ter medo de fazer uma peça nova, ela vai ter medo de mostrar a peça dela, né, medo do julgamento, vai que alguém não gosta, ela vai ter muitos medos ali de às vezes, começar a oferecer o produto dela, né, o cestinho dela. Então, é aí que tá, né, que a pessoa que impede muito quando ela faz essa comparação, inclusive fazendo com que ela tenha medo, né, e o medo faz com que ela tenha insegurança, o medo faz com que ela comece a procrastinar, ter preguiça, a não acreditar que ela vai ser capaz de vender. Então, tudo isso, né, essa comparação faz com que ela realmente tenha medo, né? Então, o medo fica presente ali na vida dela. Uau, eu olhando, fazendo aqui um paralelo com as minhas alunas, eu vejo que a maior dificuldade é realmente o medo de postar as suas fotos, de ter o seu Instagram e colocar as peças ali, ai, mas as minhas peças não estão perfeitas, sabe? Esperando a perfeição, a gente nunca vai ser perfeita, as nossas peças nunca vão estar perfeitas, sempre vai ter alguma coisinha ou outra, sabe? Então, a gente tem que ir vai com medo, eu falo assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, posta, sai correndo, mas vai. Por exemplo,
fazer live. Para mim, antes era um suador. Eu não queria, eu ficava com medo, sabe? O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Alguém vai gostar da minha voz, alguém vai achar horrível, alguém vai achar que é bobo que eu tô falando. Enfim, a gente tem muito essas coisas. Mas aí, hoje em dia, eu falo assim, tá tudo bem. As pessoas têm o direito de gostar de você ou de não gostar. Se não gostar, ok, tudo bem, tchau. Tem quem goste e quem não gostar, tudo bem, tem outras pessoas por aí, sabe? Então, esse medo que a gente tem realmente, né? Do julgamento, né, Nath? O medo do julgamento. Porque, na verdade, todo ser humano quer ser amado, todo ser humano quer ser aceito, a gente não quer ser rejeitado. E por isso que faz com que o medo faz com que a pessoa, eu não quero ser rejeitada, eu não quero ser excluída, eu quero ser amada, eu quero ser aceito. Então, a pessoa acaba muitas vezes não mostrando porque ela não quer sofrer essa rejeição, ela não quer sofrer esse não gostar. Só que aí que tá, vão ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente vai agradar a todos. Não vamos agradar a todos. Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa. Agora a gente falou bastante de medo, mas eu quero saber como que a gente faz aí, o que fazer para desenvolver a coragem. Nath, primeiro, a coragem é como se fosse um músculo que a gente precisa usar, a gente precisa exercitar ele, tá? E aí, quanto menos você usa a coragem, menos você tem. Quanto menos você se arrisca a fazer algo novo, quanto menos você faz algo diferente, quanto menos você se permite a realizar algo novo na tua vida, menos você usa a coragem. Então, todas nós já nascemos prontas para o sucesso, para agir. Só que a gente precisa ir para a ação. Primeira coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E é isso que eu gosto muito de, sabe, a identidade da pessoa. Quando a gente está com a nossa identidade bem fortalecida, quando a gente sabe a nossa essência, quando a gente sabe a nossa identidade, quando a gente vive o nosso propósito, a gente sabe que a gente consegue enfrentar o medo. Por quê? Igual você deu o seu exemplo, Nath. Você falou assim, quando eu comecei, eu tinha medo, mas eu ia lá e você enfrentava o medo. Por quê? Porque você tinha clareza do teu propósito. Então, a clareza, para quem tem medo, ela é fundamental. A clareza da sua identidade, a clareza do seu propósito, a clareza do porquê você vai fazer aquilo. Então, a clareza é o maior poder que a gente tem para ativar essa coragem. Porque essa coragem já existe dentro de cada uma de nós. Tem mais de 125 versículos na Bíblia que fala sobre a coragem. Seja forte e corajosa, não desanime. Então, tem vários, né? Tenha bom ânimo, tem muitas. Então, a gente tem muitos, esse é o maior lema, né? Não sei se eu não posso agora afirmar que é um dos maiores lemas da Bíblia, mas são mais de 125 que falam. É importante mesmo, né? Porque é muito importante. E o mais importante é a pessoa saber que está dentro de nós. Que está dentro de nós essa coragem. A gente só precisa fazer o quê? Dar o primeiro passo. E eu acredito muito que é como se fosse a fé, sabe? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, a coragem é isso, é você ir, mesmo não sabendo do resultado que você vai ter, se as pessoas vão gostar ou não da sua live, se as pessoas vão querer ou não o seu produto, mas você acreditar que você é boa, que você consegue. Então, é você acreditar em você. E é isso que é o mais importante. E quando a gente acredita na gente, parece que isso flui, as outras pessoas sentem. Parece que também, quando a gente está muito insegura, as pessoas sentem também, sabe? Então, com certeza sentem. A gente emana essa energia, né? Exatamente, a gente emana essa frequência, essa energia do medo, né? Da insegurança,
né? Então, por isso que é muito importante termos essa clareza mesmo, Nath, para poder viver a nossa essência, né? A essência que tem dentro de nós. E então, era bem isso. Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, e era bem isso que eu estava conversando com uma amiga hoje, né? A respeito da fé mesmo. Eu lembro que quando uma pessoa chegou para mim e começou a falar do projeto, e falando assim, olha, eu vejo caminhões saindo, eu vejo um projeto muito grande atravessando nações, e, assim, e vejo caminhões cheios de caixas. E aquilo ficou em mim, sabe? E eu não desistia de jeito nenhum, porque eu falava assim, não, mas Deus falou isso, não falou brincadeira, não é? Eu acreditava fortemente naquilo. E hoje eu vejo isso realmente acontecendo, quando eu envio as caixas de fios de malha, e é por todo o Brasil, quando eu envio, por exemplo, o meu curso para outros lugares do mundo. Então, assim, para você ver como Deus é maravilhoso e como ele nos capacita. E quando a gente acredita nele, você pode ter certeza, as coisas vão acontecer com certeza, tá? Deus está aí para sempre nos dar o melhor, né? Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância, uma vida alegre, uma vida feliz, e que a gente possa também impactar outras vidas, possa transformar a vida das pessoas. Você transformando mulheres, aí encorajando, né? E eu aqui transformando mulheres através do crochê. Eu acho que isso que a gente faz é muito legal, porque eu tinha medo, por exemplo, de falar que eu tive depressão, que eu não queria mais viver. Eu morria de medo, eu falava, não, as pessoas vão me julgar. Só que eu acho não, tenho certeza que hoje a minha dor, o que eu passei, Deus não deixou passar por tudo isso à toa. Não, era porque eu tinha um propósito muito grande, sabe? Era um propósito. Eu lembro esses tempos que eu estava na igreja, e daí veio uma pessoa e falou assim para mim, foi algo muito forte, que me tocou muito, e falou assim, você era para estar morta. Você era para estar morta, mas eu, seu Deus, eu te tirei lá do fundo do poço e eu te trouxe para você impactar vidas, ou seja, ele está me transformando e podendo me fazer alguém influente para poder influenciar outras pessoas. E se eu tivesse desistido da minha vida em um momento da minha vida, quando eu estava em depressão, eu não teria teria chegado onde eu cheguei agora, né? Então, assim, como isso é forte, saber que a gente precisa muitas vezes passar por certas coisas para poder dar essa questão de um alento para outra pessoa. Né? Aquela coisa de poder assim, transbordar na vida do próximo, né, Nath? E de poder falar o quê? Olha, eu já passei por isso, eu sei aonde você está, eu te entendo completamente, mas eu venci. Você também pode vencer isso, sabe? Então, e você com câncer, né? Você passou por uma situação muito difícil. Aí tem gente que recebe o diagnóstico e fala assim, ai, já meio que desiste da vida. E aí vê você aí super bem, e você tá também levando seu propósito e falando, não, você pode, você consegue, você vai vencer, você vai dar a volta por cima. Então, eu acho muito interessante essas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente na hora fala, por que, Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu não quero passar por isso? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque com certeza a nossa maior dor vai ser também o nosso maior propósito, ajudar outras pessoas que também estão enfrentando esses momentos. Exatamente, Nath. E você vê, né, como que a clareza, né, do seu propósito, hoje você viver, né, tudo aquilo que você sabia o que você queria. Eu lembro, assim, quando você fazia sessões de coaching comigo, você lembra daquele desenho? Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu vi aquele desenho que você me mandou. E ele tá aqui, em algum lugar, eu sempre olho ele aqui. Gente, a Nath, ela desenhou a vida dela, porque a clareza, né, a clareza daquilo que a gente deseja, quando a gente visualiza, o poder da visualização, o poder de você sentir
é muito forte. Eu lembro quando, né, eu estava lá com meus 26 anos, eu não era casada ainda, eu falava, gente, eu quero casar, eu visualizava meu casamento, eu visualizava minha casa, eu visualizava tudo que eu queria realizar de sonhos ainda antes de morrer. Falava, eu não vou morrer, eu quero realizar meus sonhos. E aí foi onde eu trouxe toda a clareza. E aí eu lembro de você, Nath, você trazendo toda a clareza do que você quer para a tua vida. E muitas pessoas... Medos, né? E os medos, muitos, Quantos né? medos eu tinha, né? Você enfrentou eles e por isso, Nath, eu tenho muito orgulho da tua coragem. Você foi corajosa, forte. Você é forte, corajosa, determinada. E eu, assim, eu tenho muito, muito orgulho de ver, assim, sabe? Você fazendo o sucesso que você faz. E sucesso para mim é isso, é crescer e contribuir na vida do próximo. E você vive o sucesso, porque você nunca parou de contribuir na vida do outro. Então, o teu trabalho, ele edifica. O teu trabalho, ele traz o acalento para o coração das pessoas, ele traz uma oportunidade de vender, de trabalhar, de ter uma renda. Então, gente, a coisa mais maravilhosa o teu trabalho, Nath. Você é um exemplo de superação que você faz a diferença na vida de milhares de mulheres. De milhares de mulheres que às vezes estão sem esperança, que estão sem emprego, que estão, sabe, desiludidas com a vida, e que, inclusive, isso já mostra que ajuda no emocional. Então, meu Deus do céu, é trabalho, assim, que eu sinto um orgulho muito grande de poder fazer parte da tua jornada de vida e de você fazer parte da minha jornada de vida, porque o teu sucesso é o meu sucesso. De saber que eu plantei uma sementinha em você e você está florescendo na vida das pessoas. Gente, é muito lindo isso. Não, é muito lindo, né, Nath? Meu Deus. Não, e uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Porque eu sempre fui daquela pessoa assim, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Sim. Sempre, sabe? Então, assim, o que eu hoje faço justamente porque eu já passei por tudo isso. E uma coisa que me ajudou muito, gente, eu vou falar aqui para vocês, que foi a Thalita ainda que me fez fazer isso, que era o quê? Todo dia de manhã, se olhar no espelho e falar assim, eu me amo, eu me perdoo, eu sou linda, o que mais? Eu me aceito, eu me valorizo, eu sou forte, eu sou corajosa. E o quanto isso mudou, porque a palavra, ela tem poder. E assim, e você tem aqui 2 ouvidos, né? Então, a primeira pessoa, o primeiro somos nós mesmos. O que a gente fala, a gente ouve. Então, cuidado com o que a gente fala, né? Então, assim, eu vejo o quanto, quando eu falava tudo isso, isso voltava e começou a fazer sentido para mim. Isso eu comecei a falar, não, eu mereço, eu me aceito, eu sou capaz, enfim, isso é muito bacana. E outra coisa também é de colocar lá o que eu sou grata, e o quanto é importante a gratidão, o quão é importante a gente falar, nossa, obrigada, Deus, por eu estar caminhando, obrigada, Deus, por eu estar respirando, obrigada por eu ter um banho quente, obrigada por eu ter uma cama para dormir, uma cama quentinha. Só que o problema é que a gente valoriza muitas coisas grandes e esquece que os pequenos detalhes é que fazem toda a diferença, sabe? Obrigada por ter meus pais por perto, obrigada por ter um marido, por ter um filho, o quanto isso também é maravilhoso, e são essas pequenas coisas que dão vazão... Sentido para a vida, né? Exatamente. E, na verdade, a gratidão, Nath... muitas pessoas acabam achando que é só algo relacionado à religião. Só que não, a gratidão, ela é comprovado, claro que na religião a gente aprende, né? Só que é comprovado cientificamente os benefícios da gratidão na nossa vida. Quanto mais a gente agradece, agradecer é fazer, a graça descer. A graça descer, agradecer. Então, quanto mais a gente agradece, mais a gente entra numa frequência maravilhosa, mais feliz a gente fica. Pessoas gratas são mais otimistas, pessoas gratas são mais resilientes e se superam muito mais fácil de doenças físicas e de doenças emocionais. Então, é
poderoso o exercício da gratidão. Inclusive, pessoas gratas têm mais coragem. Por quê? Porque elas ficam felizes, e pessoas felizes, elas agem mais, elas se permitem mais, né? Pessoa que tem medo, que está triste, que está insegura, se retrai, se fecha para o mundo. Então, é só benefício fazer tudo isso que você... Né? Muitas vezes a gente já sabe, você já sabia, você só colocou tudo em prática, né? Que é isso que o objetivo do coaching é, colocar o quê? Em prática, né? O método, aplicar, falar, agradecer e muito mais, né, Nath? É enfrentar, se reconhecer, se descobrir e ver o teu super potencial que existe dentro de você. Então, meu Deus, Nath, eu falo assim que você é um presente na minha vida e é um presente para o mundo, porque... E você também. E hoje, meu Deus, é teu dia ainda, meu Deus. Não, eu acho que estão fazendo alguma coisa lá em casa, hein? Porque eu acho que eu peguei no flagra. Daqui a pouco vamos terminar essa live, porque eu fui lá, que eu vim aqui para o ateliê, eu falei, putz, esqueci a chave. Aí falei pro meu marido, manda pelo elevador. Aí quando eu tava chegando, vi minha sogra e minha cunhada toda arrumada. Aí elas, ai, o que tá fazendo aqui? Nem falei, né? Mas enfim, tô achando que tem uma jantinha lá em casa. Acho que sem querer eu desvendei o negócio. Que delícia, Nath. Você merece todas as surpresas do mundo, todas as surpresas maravilhosas. Amém. Que delícia. E deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estava falando da gratidão, né? Me veio a questão de reclamar, né? Porque eu lembro que, por exemplo, eu era uma pessoa muito reclamona e reclamava demais de tudo, sabe? Ai, reclamava, ai, porque tá muito quente hoje, ai, porque tô com calor, ai, porque tá tudo muito difícil. E quanto mais eu falava essas coisas, pior eu ficava, sabe? Porque eu aprendi que reclamar é você clamar mais de uma vez. Então, você imagina isso, né? Então, eu coloquei isso na minha cabeça e eu falei, não posso. Sabe, meu marido também é muito disso. Não, para com isso, tá? Sabe, de ser otimista. Não, vamos pensar o lado bom da coisa, vamos para frente. Tem pandemia? Tem, mas Deus está com a gente. E assim, eu vejo, por exemplo, no crochê, o quanto tem crescido o crochê, principalmente na pandemia, sabe? Quantas alunas minhas que estão assim deslanchando e que outras também que já faziam crochê. Vendo que realmente nessa pandemia está muito melhor, sabe? A internet está aí, é uma ferramenta maravilhosa para estar nos ajudando e auxiliando nisso também, né? Então, olha que coisa boa. Quando a gente fica reclamando, a gente vai ficar lá embaixo mesmo. Quanto mais reclama, pior vai ser, né? Então, que a gente possa ser grato e sempre desejar o bem e plantar o bem, porque uma hora ele vem. Com certeza, é exatamente isso, Nath. As palavras têm poder. Então, se você reclama, você está clamando mais daquilo que está ruim e pior fica, né? Pior fica. Você cria uma energia ruim no ambiente, você fica mal. Então, é algo realmente destrutivo que a gente use a nossa boca para edificar a nossa vida e a vida do próximo. Nunca trazer palavras malditas, sabe? Reclamar, gente, agora começou o frio, a gente tem cama, a gente tem cobertinha, a gente tem, né, tudo do bom e do melhor, e eu vejo pessoas entrando no elevador, ai, que frio, odeio frio, e tá lá cheio de roupa, né? Tá tudo bem, a gente não precisa gostar, mas não fica toda hora. Daí vai pro calor, ai, que calor, ai, não sei o quê. Então, assim, as pessoas às vezes estão viciadas em reclamar por qualquer coisa. Calor, frio, é tudo uma justificativa só para usar a boca para não se abençoar, não se edificar e criar realmente uma energia ruim, porque é o que faz. Porque o que a gente está falando vem mesmo, é energia, né? Então, se você está reclamando, e daí você atrai pessoas negativas também, sabe? Essa negatividade. Então, assim, eu sei que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos, né? Então, que possamos conviver com pessoas boas, com pessoas que realmente vão edificar, que vão nos apoiar e que vão estar ali. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, a Ana Carol está falando, nossa, parece que vocês estão falando de mim em todos os pontos. Olha isso, ó.
Aí a Rê também falando, ó, não enfatizar coisas ruins, né? Bem isso, verdade. Isso. Temos que dar graça a tudo, a Dri falou aqui. E é bem isso mesmo, gente. Porque tudo que você foca, você expande, né, Rê? Tudo que você foca vai expandir. É a mesma coisa quando você engravidou. Quando você engravidou, lembra o quanto de mulheres que tinham grávidas? Quando você foi comprar um carro novo, quanto de carro que você viu daquela marca que você ia comprar? Então, aonde está o teu foco, aquilo vai expandir. Então, se você focar no que é ruim, mais ruim fica. Foca na solução. Foca na solução, porque tudo tem solução. Uhum. A única coisa que não tem solução é a morte. É a morte. Então, a gente tem que focar na solução. E se a gente tem problema, vamos agradecer, porque só tem problema quem tem vida. E o problema vai te levar, muitas vezes, para um próximo nível, aonde você vai ver uma oportunidade, aonde você vai ter a chance de crescer, porque o problema faz com que a gente cresça, amadureça, nas dificuldades, Exatamente. Às vezes é uma oportunidade da gente se reinventar. Então, a gente não tem que agradecer até pelo problema. Até pelo problema. Porque ele vai nos levar, com certeza, muito mais longe, né? E olha aqui, ó, que choque de realidade. Estou surpresa. Live do Sacode Risos. Verdade, Ana. Mas de vez em quando a gente precisa escutar umas dessas, né? A gente precisa dar um chacoalhão mesmo. Pra vida, né? Porque muitas pessoas, o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo a vida por viver, deixando a vida levar, sabe? Não estão no comando das suas vidas, né? Elas não são protagonistas da sua própria história. São vítimas, muitas vezes vítimas sofredoras daquilo que aconteceu lá no passado. E aí, Nath, eu vejo nos meus atendimentos, gente, é só a pessoa lá, e porque aconteceu isso comigo lá, não sei quando, e a pessoa fica uma vítima, né? Sofredora, uma culpa, sabe, uma mágoa, um ressentimento que isso mata, isso corrói. Impede ela de prosperar, de evoluir, de crescer. É como se ela tivesse presa, sabe? Por isso que eu amo muito trabalhar assim com as mulheres, Nath, porque todas nós, se a gente for pensar, a gente tem dores, a gente tem traumas, a gente tem coisas que a gente passou na nossa vida. E que se a gente não ressignificar, a gente vai acabar ficando uma vítima sofredora. Então, existem várias mulheres que não ressignificaram, que acabam se culpando o outro, culpando tudo, sabe? Se vitimizando diante do que aconteceu. E isso é algo que impede a prosperidade, que impede o sucesso e que faz com que a pessoa cada vez tenha mais medo de ser ela mesma, tenha medo de fazer algo novo, tenha medo de dar um passo. Por quê? Porque ela vive presa lá no passado. Exatamente. E que a gente possa realmente, né, viver algo novo, sabe? Abrir as possibilidades, são tantas, gente. Olha, tem muita coisa. Aí, às vezes, a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Porque eu não sei o quê. Vai continuar assim, se você não tirar a bunda do sofá, não for fazer alguma coisa, vai ficar sem dinheiro mesmo, sabe? Vai ficar reclamando. Então, assim, vai para ação. Quando você dá o primeiro passo, o universo também conspira a seu favor. Então, vamos lá, dar o primeiro passo, vamos, sei lá, tipo, dá um pontapé inicial aí que as coisas vão fluindo. Dá vontade de dar um chacoalhão, vamos lá! Com certeza, Nath, dá o primeiro passo, mesmo com medo, Deus coloca o chão, se joga, vai. Nós estamos aqui, Nath, para sermos mulheres realizadoras, para sermos mulheres protagonistas da nossa própria história. Então, quando a pessoa se torna protagonista, quando a gente se torna uma mulher protagonista, a gente não só faz isso para o nosso próprio bem, mas a gente cura e ajuda milhares de pessoas. Então, lembre-se que pessoas curadas curam umas às outras. Então, por isso que é muito importante você se curar dos teus medos, dos traumas, do passado, daquilo que está te limitando de viver a prosperidade, de viver a alegria, a felicidade, porque é para isso que você nasceu.
É para isso que você nasceu. Você nasceu para viver toda a abundância que existe no mundo. E o que impede é o quê? É o medo que te prende. É o medo de começar, é o medo, os traumas, tudo aquilo que... Então, a gente tem que se permitir. Então, Nath, olha só, você se permitiu ao novo e hoje a gente está tendo uma grande oportunidade de estarmos aqui juntas. Imagina só, se você não tivesse se permitido, quantas pessoas não iriam estar se beneficiando da tua vida, da tua história, do teu conhecimento, do crochê. Se eu não tivesse enfrentado o medo, eu não estaria aqui também. Se eu tivesse desistido da minha vida, eu não estaria aqui, você também. Por isso que nós duas somos grandes mulheres que temos essa coragem e a gente tem medo, porque nós somos humanas, a gente tem medo, mas a gente vai lá e enfrenta o medo, porque lembre-se que coragem não é ausência de medo, é quando a gente vai com medo mesmo, porque a gente tem Deus, a gente acredita e a gente tem clareza do nosso propósito no mundo. A clareza, gente, se você está perdida, se você está num trabalho que você não ama, se você está infeliz nos seus relacionamentos, isso tudo você não consegue prosperar. Então, é importante você ter consciência do que está te segurando, de você viver o extraordinário, que é quando a gente faz o que ama. Como a Nath, como eu. Então, por isso que a gente faz com muito amor, né? A gente entrega o nosso melhor para vocês. Obrigada, Nath. Obrigada, meninas. Obrigada por tudo, pela presença. Amei, Nath. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário, um aniversário abençoado, feliz, e que você realize todos os sonhos do seu coração, viu? Que você continue sendo essa bênção que você é para o mundo, viu? Amém, obrigada, eu também, amém, obrigada, e obrigada por fazer parte aí da minha história, da minha evolução, porque você tem um bom dedo ali, hein? Beijo, gente. Beijo. Boa noite, Deus abençoe, vou para casa, vamos ver se tem alguma coisa para mim. Conta para nós, conta para nós. Vou contar. Tchau, tchau. Tchau, Nath. Tchau.